Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que vive e reina para sempre em nossos corações. Nós vamos ler um texto hoje em Lucas capítulo 22. Lucas 22 e versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Em Lucas 22, 20 fala que o Novo Testamento, simboliza o sangue dele derramado lá na cruz por nós pecadores. Então, o texto sagrado aqui fala que tudo se tornou novo, através do sangue de Jesus, nós fomos perdoados nossos pecados. E o Novo Testamento é a nova aliança de Deus com o homem, A nova aliança ali que Deus fez através de Jesus com o homem, Então, através do Novo Testamento, do sangue de Jesus, é que nós somos remidos, somos salvos e que são perdoados os nossos pecados, Lá em Mateus também fala, vamos ler lá em Mateus capítulo 26 e o versículo 28. Abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 26 e versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui explica melhor, O Mateus explica melhor, Ele fala: porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Novo Testamento significa o sangue de Jesus, O Novo Testamento significa o sangue de Jesus, é a nova aliança que Deus fez, Então nós devemos obedecer o Novo Testamento. O Novo Testamento é que nós devemos obedecer. Que através do Novo Testamento é que fala de Jesus, fala dos ensinamentos de Jesus. No Antigo Testamento não tem os ensinamentos de Jesus, não tem os milagres de Jesus. Tem um dos profetas, tem os milagres dos profetas do passado, Aconteceu com os profetas, mas de Jesus não tem. Então, só no Novo Testamento que a gente encontra os milagres, o batismo, a morte dele na cruz, o seu sofrimento, a oração, o jejum. Ele ensina como expulsar os demônios através da oração, e através do jejum é que expulsa o demônio. O demônio não sai com dinheiro, não sai com oferta. Não, o demônio sai com oração e com jejum, Então as coisas a gente aprende no Novo Testamento. Então você que é novo convertido, você que aceitou Jesus agora, eu indico, eu recomendo que você leia o Novo Testamento. Comece pelos Evangelhos e aí depois vai indo para as cartas de Paulo, aí vai indo Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos, aí vai indo a história dos apóstolos, como foi que começou a igreja primitiva. Então você deve aprender isso daí, Porque nós vivemos no Novo Testamento. A gente vive no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi lá na época de Abraão, foi lá para a criação do mundo, fala das coisas lá. É importante, mas para nossa salvação é o Novo Testamento que a gente deve ler, Muitas igrejas não ensinam isso por novo convertido, não fala nada para ler a Bíblia, Não fala nada, parece que não quer que as pessoas aprendam as coisas de Deus. Então, para você aprender, tem que ir para o Novo Testamento. O Novo Testamento, que nem a gente leu aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
É através do Novo Testamento é que Jesus que ensina que Jesus perdoou nossos pecados, né? Lá na cruz do Calvário. Então é isso daí. Mas hoje em dia as igrejas estão querendo voltar para o Antigo Testamento, para a velha aliança. Então é a nova aliança. O Novo Testamento significa nova aliança. É que nem você tem um carro, comprou um carro, né? Você comprou um carro, aí com o passar do tempo o carro ficou velho. Começou a dar problema, né? E aí você comprou outro carro novo, carro zero, né? Um carro melhor, um carro mais avançado, né? Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, enfim, um carro zero. Você comprou um carro zero, né? Tá novinho e foi. Então ele corre mais, anda mais, é mais veloz, mais econômico, tem mais conforto, né? Mais segurança. Então é isso daí. Assim mesmo é a palavra de Deus. A palavra de Deus se renova a cada dia, né? E a palavra de Deus se renovou através de Jesus, que trouxe um novo ensinamento. E o judeu não aceitou esse Novo Testamento, o sacerdote, os sumos sacerdotes, o pessoal lá do Sinédrio, não, os príncipes dos judeus, que não aceitaram esse Novo Testamento, porque eles estavam no Antigo, da época de Moisés. A gente tem a nossa lei, que é o Pentateuco, então eles ficaram só no Pentateuco, não quiseram o Novo Testamento, não obedeceram o Novo Testamento. Mas aqueles que obedeceram, que foram os apóstolos, os discípulos de Jesus, os discípulos de João, esses daí receberam salvação e vida eterna, porque receberam a nova aliança, que é o sangue de Jesus. O Novo Testamento simboliza o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Então quando alguém te perguntar o que significa o Novo Testamento, é o sangue de Jesus, é a remissão dos nossos pecados. O Novo Testamento simboliza e mostra para nós que através do sangue dele, da morte dele, a gente recebeu a vida eterna. Mas hoje em dia as pessoas estão querendo viver no Antigo Testamento, principalmente as igrejas, a Arca da Aliança, não sei o que, como é o nome daquele coisa lá, é o candelário, é um monte de coisa da época de Davi, da época de Salomão, da época de Moisés, o cajado, não sei o que. Isso daí, irmão, é o Antigo Testamento. A gente não vive mais no Antigo Testamento, a gente vive no Novo. Novo Testamento é a nova aliança. Tem pregador que só prega o Antigo Testamento, só fala de Abraão, que foi próximo, que foi abençoado, só fala de coisa. Não fala do sofrimento dos discípulos, não fala da vida de Jesus, não fala da vida dos apóstolos, como foi o sofrimento da igreja primitiva, como cresceu, a dificuldade que os discípulos enfrentou lá em Atos dos Apóstolos. Fala muito sobre o crescimento da igreja, sobre como foi que começou. Então tem gente que está na igreja 20 anos, não sabe como foi que começou a igreja, não sabe como foi que começou o ministério pentecostal na terra. O ministério pentecostal começou desde a época de Jesus, que mandou os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Foi o dia de Pentecoste, né? Que veio desde o Antigo Testamento. A festa de Pentecoste é comemorada desde o Antigo Testamento, né? E se resumiu ali na época de Jesus. Depois que Jesus subiu ao céu, ele derramou o Espírito Santo dele sobre toda a carne ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então o dia de Pentecostes simboliza isso daí, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus na vida do homem, do ser humano. E sem o Espírito Santo a gente não é nada, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a gente ler e entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Isso que tem muita gente vivendo no Antigo Testamento, porque não recebeu o Espírito Santo, não recebeu o Pentecoste, não recebeu a promessa de Deus.
Que Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer a pessoa lembrar de tudo que ele falou, de todas as palavras. Então, o que faz você lembrar a palavra de Deus que você leu ali, aquele versículo, e faz você relembrar, é o Espírito Santo de Deus. Então, hoje em dia, as pessoas querem voltar para o Antigo Testamento, né? As pessoas estão no Novo Testamento, querem voltar para lá. Os pregadores só pregam ali, só prega do Antigo Testamento, só fala do Antigo Testamento, não prega no Novo. Não sei porquê. No Novo tem uns ensinamentos. Se você ler o livro de Mateus, tem muitos ensinamentos de Jesus aos discípulos, tem os bem-aventurados, tem várias passagens lindas, bonitas da Bíblia, da época de Jesus. Ali é a história de Jesus, é a vida dele. O Novo Testamento é o próprio Deus ali falando com o homem, é o próprio Jesus falando com o homem através dos evangelhos, dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e São João, né? Os 4 livros, primeiro livro do Novo Testamento. Então, o que acontece? Mas hoje o povo quer ficar no passado. Quer ficar no passado. O apóstolo também não tem mais apóstolo. O último apóstolo vivo foi João, que escreveu o Apocalipse. Que ele era chamado na Ásia, nas igrejas lá, das cartas das igrejas. Ele dirigiu aquelas igrejas e quando ele chegou lá, ele saiu da ilha de Pátmos, ele foi para lá dirigir aquelas igrejas. E lá ele escreveu as 3 epístolas e ele era chamado lá de ancião, de presbítero ancião. Era o último dos discípulos, dos apóstolos de Jesus vivo. Então ele é o último dos 12 vivos, né? Os 12 apóstolos que ficaram vivos, que ficou vivo foi só João, né? Que foi preso ali na ilha de Pátmos. Conseguiu sobreviver, escapar. E foi pastor, foi presbítero, ancião lá nas igrejas da Ásia. Inclusive ele escreveu as cartas para essas igrejas, né? Que ele dirigiu lá na Ásia. Igreja de Filadélfia, enfim, todas as igrejas lá. Então, irmãos, né? Então o Novo Testamento é isso, é a nova aliança, né? Simboliza o sangue de Jesus derramado lá na cruz. É claro que você lê o Novo Velho Testamento, não estou dizendo para você não ler, não estou falando isso, né? Lá em Hebreus 11 fala da fé dos apóstolos, dos profetas do passado, da fé de Abraão, dos homens de Deus daquela época. Então, no Antigo Testamento tem muita fé através dos homens de Deus daquela época, né? Eles já tinham muita fé, né? Então tem coisas boas lá também, mas o que interessa para nossa salvação, para a vida eterna, é o Novo Testamento. É a palavra, é a vida de Jesus, é o ensinamento de Jesus. Como se batizar, como... Ele ensina tudo lá, tudo eles ensinam. Nos 4 evangélicos, eles são a mesma coisa. Que você lê num, você vai encontrar no outro. É algumas coisas que tem um que o outro não tem, mas a maioria das coisas que tem em Mateus, tem em Marcos, tem em Lucas, tem em São João, né? Sobre a morte de Jesus, todos os evangelhos tem falando da morte de Jesus, tem falando do batismo, tem falando do discípulo, da eleição, tem falando da eleição dos discípulos, tem falando dos milagres, tudo vem falando, né? Então é isso daí. Esse é a minha dica, baseado na palavra do Senhor, no Novo Testamento, é o que você deve seguir, né? Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos da época do Novo Testamento. O Novo Testamento veio para nós, que somos dessa época. A época passada já passou, para os profetas, dos sumos sacerdotes. Hoje em dia nem existe mais sumo sacerdote, e nem sacerdote. Porque a gente é o sacerdote, o véu do templo se rasgou e a gente não precisa mais do sumo sacerdote, né? Do sacerdote, não precisa mais fazer sacrifício, matar animal, não precisa mais nada disso, andar com a arca da aliança para lá e para cá, não precisa mais disso, né? Então o povo está vendo no passado, fica com a arca da aliança para lá e para cá, para lá e para cá, que nem naquela época lá. Não,
Você pode invocar. Jesus falou para a mulher samaritana que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele disse que não era nem em Samaria e nem em Jerusalém, né? Não era nenhum desse lugar, porque Deus é espírito e Deus está em todos os lugares. Onde você estiver, Ele está contigo. Pode clamar, pode invocar o nome dele, que Ele te responde. Não tem essa de dizer, ah, Jesus só está lá. Não existe essa. Então hoje em dia tem pastores, tem coisa que diz, ah, Jesus só está aqui, você só vai receber a bênção se você vir aqui. É mentira, irmão, isso é mentira. Para você receber a bênção de Deus, Jesus disse que você pode receber na sua casa, você pode receber no seu quarto. Jesus mandou você entrar no seu quarto, fechar a porta e em segredo você orar a Ele, e Ele vem e te recompensa em segredo, sem contar para ninguém. Então quando você fizer campanha, fizer coisa para Deus, você não tem que contar para ninguém. Você dobra o seu joelho lá na sua casa, no seu quarto, e ora a Deus e busca a Deus, que Deus responde, porque o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou porque atrás do véu tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus naquela época, na época antiga. Hoje em dia eles botam a Arca da Aliança na igreja e não tem véu, né? Eles botam a Arca da Aliança na igreja e não tem véu nenhum lá, não tem véu nenhum. Então naquela época a Arca da Aliança, a presença de Deus era tão forte, que quem chegasse perto dela morria. Só o sumo sacerdote podia chegar perto dela. E ele tinha que se consagrar primeiro, tinha que fazer um sacrifício pelo pecado dele também. Senão, se ele entrasse em pecado lá, ele morria também. Então, naquela época era através da Arca da Aliança que Deus falava com o homem, né? Com o seu servo, com o sacerdote. Então, mas hoje em dia, irmão, nós somos livres. Pedro falou lá nas suas epístolas que nós somos o sumo sacerdote, amém? Então fica essa minha dica, fica na paz do Senhor Jesus.